Olá, é bom ter você de volta. Vamos então ao informativo com as decisões do TST publicadas agora na terceira semana de setembro de 2018, que nos pareceram mais relevantes. O primeiro caso que vemos então é o recurso ordinário em dissídio coletivo 32, dígito 02 de 2016, no qual se tem uma daquelas passagens um tanto obscuras que não se vê todo dia e que por isso é interessante registrar. Assim, a emenda desse julgado traz que a jurisprudência dessa SDC é pacífica no sentido de que escapa ao âmbito dos instrumentos negociais autônomos o estabelecimento de cláusula que impõe contribuição a ser paga pelas empresas em favor do sindicato econômico, por ser matéria de interesse apenas dos empregadores e do sindicato patronal conveniente, devendo ser declarada nula norma de tal jaez, por violar os artigos 611 e 613. Aqui o que tem? O instrumento negocial autônomo são as normas coletivas, as convenções coletivas, os acordos coletivos. No caso, quando se refere ao sindicato econômico, ao sindicato de empresas, ao sindicato de empregadores. Então, a cláusula estabelecia uma contribuição assistencial, uma contribuição confederativa em favor dos sindicatos econômicos, a ser paga pela empresa. No curso do julgamento, se verificou alguma controvérsia acerca desse aspecto. O importante é o destaque a esse fundamento, ou seja, que não cabe no acordo coletivo, no dissídio coletivo, ou mesmo na convenção coletiva, o estabelecimento de contribuição a ser paga pelas empresas em favor do sindicato patronal. O próximo caso que vemos também é um recurso ordinário em dissídio coletivo, de número 100.22.10, dígito 69 de 2016, do qual se confirmam os limites ao provimento judicial a ser proferido no dissídio coletivo. A emenda do julgado traz que a orientação jurisprudencial 3 da SDC prevê que são incompatíveis com a natureza e finalidade do dissídio coletivo as pretensões de provimento judicial de arresto, apreensão ou depósito. Em caso, verifica-se que o regional determinou a indisponibilidade dos bens da suscitada e de seu sócio, ou seja, da empresa envolvida no dissídio coletivo e de seu sócio, até a comprovação do pagamento de seus salários, indo de encontro à jurisprudência pacífica dessa seção. Assim sendo, dá-se provimento ao recurso ordinário para afastar a determinação de indisponibilidade dos bens da sociedade e seus sócios por ser incompatível com a natureza da presente ação. Assim se relembra que o dissídio coletivo é um meio processual para a estabelecimento de normas coletivas de trabalho, uma vez que as partes não tenham alcançado sucesso na negociação coletiva. Assim, o entendimento é de que no dissídio coletivo não há espaço para esse tipo de provimento judicial de cunho propriamente condenatório ou executório. O próximo caso que vemos é um recurso ordinário em ação anulatória 791, dígito 29 de 2017, no qual se identificam os limites desse tipo de ação, a ação anulatória. Aqui no caso se pretendeu a anulação daquele tipo de cláusula de norma coletiva que estabelecia a contribuição a se paga pelo sindicato por toda a categoria, inclusive os não associados. A cláusula foi anulada e por meio do recurso ordinário também foi suprimida essa condenação adicional, ou seja, vendo na emenda do julgado se tem que o regional determinou aos réus que afixem 10 cópias do acordo regional em áreas de fácil acesso e de grande circulação da categoria profissional, para que se tome ciência dos seus termos, a qual deve ser realizada no prazo de 5 dias contados do trânsito em julgado, sob pena de multa diária de um salário mínimo para cada um dos réus que não cumprir a referida determinação. No entanto, dada a natureza jurídica da ação anulatória de cunho nitidamente declaratório e não condenatório, conforme precedentes da SDC, tem-se por inadmissível a determinação de obrigação de fazer e a respectiva imposição de multa na hipótese de eventual descumprimento. Então, o que se vê é que esses julgados anteriores da SDC confirmam que a ação anulatória serve exclusivamente para essa determinação, ou seja, anular disposição de norma coletiva, de cláusula normativa. Consequentemente, o êxito dessa ação anulatória foi simplesmente esse, a anulação da cláusula que estabelecia a contribuição ao sindicato para ser paga por toda a categoria e não apenas dos seus associados. Foi excluído por meio do recurso ordinário ainda essa determinação. Essa determinação poderia ser considerada como uma obrigação acessória, apenas uma forma de cumprimento mais efetivo e de valorização da jurisdição, além da prevenção de a recorrência desse tipo de prática.
Entretanto, o que se entendeu é que a ação anulatória tem uma finalidade meramente declaratória e não admitiria qualquer tipo de título ou de determinação de natureza condenatória, mesmo uma obrigação de fazer como essa, que seria a divulgação de cópias do acordo regional, que desse notícia do descabimento desse tipo de cláusula normativa e tampouco a possibilidade de imposição de multa diária. Uma nota relevante é de que essa prática de divulgação do resultado de um julgamento é bastante comum até mesmo nos órgãos de solução de conflitos trabalhistas nos Estados Unidos. O Escritório de Relações de Trabalho, de Solução de Litígios Trabalhistas de âmbito administrativo nos Estados Unidos, tem por prática estabelecer em suas decisões de que, além do resultado do julgamento, haverá um texto próprio que será divulgado junto aos trabalhadores daquela empresa para que se dê notícia de uma determinada prática, da sua regularidade ou não, e das providências que devem ser adotadas pelo empregador. Entretanto, aqui no Brasil, aparentemente, esse tipo de prática não será muito familiarizada, mesmo por meio de ação anulatória, ou seja, se verifica que uma determinada cláusula normativa é irregular, mas não se admite que se divulgue e se promova a divulgação desse resultado, para que a categoria possa adotar providências mais efetivas, para que essa prática não ocorra novamente. Entretanto, por meio dessas limitações de ordem processual, se entende que não cabe à ação anulatória deferir esse tipo de pedido de natureza condenatória. O próximo caso que vemos, então, são os embargos 2320 dígito 40 de 2012, do qual se confirma a possibilidade de autuação da fiscalização trabalhista mesmo diante de entes da administração pública. Aqui, no caso, é uma instituição financeira organizada como sociedade de economia mista, mas vinculada à administração pública federal. A ementa do julgado traz, então, que a natureza jurídica do tomador de serviço, como integrante da administração pública, sujeito, portanto, à regra do artigo 37.2 da Constituição Federal, não tem o condão de imunizá-lo quanto às sanções legais que derivam da ausência de registro irregular dos trabalhadores que lhe prestam serviço, como prescrito no artigo 41 da CLT, a despeito da impossibilidade de regularização sem prévio concurso público. Por sua vez, esse fator impeditivo da regularização não pode respaldar pretensa anulação do auto de infração, pois estaria a perpetrar ato ilícito de contratação de servidor sem prévia aprovação em concurso público, sem olvidar o princípio da legalidade a que se sujeita a administração pública e deve nortear todos os seus atos. Inicialmente, uma nota lateral. Há sempre aquela recomendação de se optar, sempre que possível, por períodos curtos. Aqui é um exemplo do que pode ocorrer quando se opta por juntar no mesmo período diversas ideias sem que se faça uma distinção bem precisa das ideias que se está tentando concatenar. Especialmente na segunda parte se vê que se juntaram várias ideias sem aparente conexão imediata, o que dificulta a leitura quanto mais a sua compreensão. O importante agora, então, verificando nesse julgamento, é identificar que, sem a fiscalização trabalhista, pode autuar a entes da administração pública, no caso aqui é essa instituição financeira organizada como sociedade de economia mista, e que a sociedade de economia mista, ente da administração pública, também deve obedecer às regras da CLT relativa ao registro regular dos trabalhadores que lhe prestam serviço. Aqui no caso se detectou a prestação de serviço inicialmente terceirizado, mas que se caracterizaria como vínculo de emprego. Também se verificou que essa autuação não encontraria óbice na necessidade de prévia aprovação de concurso público para a contratação de empregados por esse ente da administração, ou seja, se o ente da administração contrata trabalho terceirizado, mas a efetiva prestação desse serviço caracterizaria a formação de vínculo de emprego, a autuação trabalhista pode fiscalizar e autuar pela ausência de registro regular dos trabalhadores que efetivamente prestavam serviço na condição que deveria ser qualificada como de empregado. E para essa autuação, o fato de que a contratação de empregados pelo ente da administração pública ser precedida de prévia aprovação em concurso público não seria um óbice. Então essas foram as decisões que nos pareceram mais relevantes, publicadas agora na terceira semana de setembro de 2018. Se surgiu alguma dúvida ou algum dos pontos que você entende que mereceria maior destaque, deixe indicado nos comentários e podemos preparar um vídeo subsequente. Ainda
Você encontra na descrição desse vídeo os links para as emendas desses julgados. Eu agradeço a atenção e nos vemos no próximo vídeo. Até mais.